Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Estamos felizes por estarmos reunidos, congregados como irmãos, os nossos amados aqui dessa comunidade e os nossos irmãos das outras comunidades e aqueles que habitualmente nos acompanham. Queremos pedir ao nosso Deus que abençoe muito a todas as famílias, a todos os nossos queridos, que nesses dias turbulentos nós possamos ter toda a proteção, todo o carinho, todo o cuidado do nosso Deus, que Ele nos dê segurança, nos dê esperança, firmeza para enfrentarmos as dificuldades com alegria e com coragem. Que a paz do Filho de Deus esteja com todos nós e que permaneça no nosso meio o seu Santo Espírito. Nós estamos examinando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Hoje nós vamos examinar o capítulo 15, onde ele trata aqui da ressurreição. Este capítulo é um dos capítulos mais complexos das Escrituras cristãs, porque é de onde se tira todo o escopo que trata da vida depois da morte. É evidente que as religiões dogmáticas, elas utilizaram as palavras de Paulo para fundamentar os seus pensamentos e doutrinas acerca da ressurreição. Não são poucos aqueles que dão a entender que a ressurreição trata da nova vida do corpo. É aquele pensamento muito comum à Igreja Católica de que um dia a carne ressurgirá do túmulo e de alguma forma mágica, sobrenatural, a alma voltará a viver neste mesmo corpo. Existem algumas variantes dessa ideia, aonde o corpo seria glorificado, para que então a alma pudesse subir com esse corpo para morar na cidade celestial, segundo o ponto de vista da teologia tradicional. Bem, para nós que somos o povo de Deus, nós não acreditamos nos dogmas, porque os dogmas eles são produto de uma fé irracional. O dogma você não precisa compreender ele. Uma vez que você acredite naquele dogma, isso já sustenta a ideia da fé em determinada doutrina ou igreja ou instituição. O povo de Deus precisa aprender a andar segundo os princípios do raciocínio lógico e inteligente. Então, ao examinarmos os textos sagrados, nós precisamos buscar a inteligência dos ensinamentos e nos afastar de tudo aquilo que tenha a ver com esses dogmas, que são bem conhecidos. E a ressurreição da carne ele é um dogma da Igreja Católica. Esse dogma foi formulado aí por volta da Idade Média e chegou até os nossos dias. Mesmo depois da Reforma Protestante, o dogma da ressurreição da carne permaneceu dentro da Igreja Protestante e mais tarde dentro da Igreja Evangélica. Como nós não concordamos com a ressurreição da carne, nós achamos que existem outros pontos de vista muito mais lógicos. São pontos de vista interessantes para que o povo possa compreender com mais clareza o que significa a ressurreição. Então, no dizer do apóstolo Paulo, ressurreição é vida depois da morte. É sair da morte para a vida. Não parece que está aqui implícita a ideia de que haverá uma ressurreição corporal. Nós vamos ver que este capítulo ele se divide em duas seções. Uma primeira onde ele faz a argumentação sobre a ressurreição e depois ele fala sobre a existência do corpo espiritual, que seria um corpo de natureza incorpórea, fluídica, energética, que a alma utilizaria para poder se expressar no mundo invisível, naquilo que os espiritualistas eles chamam de espiritualidade, que seria os céus da eternidade. Parece que o apóstolo ele comunga com esta ideia
E daí, quando ele faz alguns questionamentos acerca da volta de Cristo, com que corpo voltariam esses que foram já para a eternidade, então ele fala deste corpo espiritual. E aí, ao dizer que nós seríamos alguns transformados, aí surgem essas teorias de que haverá uma transformação da matéria numa coisa incompreendida pelo homem. Pode ser até possível, mas nós não podemos acreditar e seguir formulando doutrinas, ensinamentos, instruindo as pessoas com fundamentos de irracionalidade, com coisas sem lógica, coisas sem sentido. Porque os dogmas, eles não se sustentam. Eles geram atitudes de fanatismo, eles geram atitudes que afastam a alma do verdadeiro sentido das Escrituras Sagradas. Ele faz todo o possível para que o homem compreenda que ele não passa de carne. Em vez dele ser uma alma vivendo na carne, ele é uma carne que gerou uma alma que um dia será transformada. Essas coisas que não têm muito a ver com o lado inteligente da criação e nem com a inteligência do nosso Deus. Precisamos, assim, ter a coragem de examinar esses pontos de vista e nós formularmos as melhores explicações dentro do que for possível para a questão da ressurreição. Então vamos ao capítulo 15, iniciar a leitura, vamos ver aqui alguns pontos que podem ser importantes para a nossa instrução. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essas primeiras palavras aí, elas já nos dão algumas notícias interessantes acerca do que Paulo pretendia com essas considerações, com este texto aqui que está no capítulo 15. Primeiro, ele fala de um evangelho que ele havia entregado aos coríntios e que ele recebera do próprio Senhor. E esse evangelho de Paulo, ele é um evangelho diferente dos demais evangelhos. Os demais evangelhos são narrativas dos fatos da vida de Jesus, excetuando o evangelho de João, que traz uma série de conceitos onde o pensamento grego está mesclado com o pensamento dos judeus. Mas Paulo tinha uma maneira toda particular de interpretar a figura de Jesus. Porque quando Paulo escreveu esses documentos, os evangelhos ainda não eram constituídos como nós os conhecemos hoje. Por isso Paulo, ele ficou muito tempo antes de iniciar o seu ministério, examinando os textos sagrados e refletindo acerca da natureza de Jesus, para concluir, finalmente, que ele era o Messias esperado pelos judeus, o que os judeus negaram em face de Deus ter assim feito para acontecer. O apóstolo, então, ele diz aqui acerca deste evangelho, e ele tinha uma expectativa que os coríntios não se
afastassem desses ensinamentos. Por isso ele diz aqui, eu espero que vocês permaneçam nele. Porque se vocês retiverem esses ensinamentos, vocês serão salvos. Se é que não crestes em vão. Porque havia ali na igreja de Corinto alguns irmãos que não tinham uma verdadeira fé. Como nós temos afirmado sempre, a igreja dava muito trabalho a Paulo. Tinha muitos doutores, tinha muita gente ali, profetisas, pessoas que falavam em línguas. Era uma disputa por poder dentro dessa comunidade. Por isso o apóstolo sempre faz essas referências aqui nesta instrução, que eu gosto de dizer, uma instrução específica para a igreja de Corinto, da onde nós podemos tirar lições para o nosso aprendizado, mas não significa que estas cartas foram feitas para nós. Precisamos tratar dos ensinamentos dentro do contexto de que o documento foi escrito. Isso é diferente das palavras de Jesus. As palavras de Jesus, os ensinamentos do Senhor, eles são ensinamentos universais. O que Jesus disse é para todo o povo de Deus e para aqueles que desejarem salvação. Ele não estava tratando de uma situação circunstancial. No caso dos discursos de Jesus, das suas pregações, daquelas argumentações que ele fazia quando ele debatia ali com os seus inimigos. As palavras dele servem para todos. Já as palavras do apóstolo Paulo estão voltadas para a igreja, principalmente para a igreja de Corinto e essas demais igrejas que ele escreveu. Especialmente ele trata de problemas com essa comunidade, onde havia um transtorno enorme. Partidos, dissensões, disputas, de toda a ordem. Ele começa a instruir aqui, a partir do versículo 3, dizendo os fundamentos desse evangelho. O evangelho que eu vos entreguei se fundamenta na ideia de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E nós sabemos, irmãos, quando examinamos as palavras de Jesus, que ele diz que ele veio especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a gente sabe que os profetas, eles trazem passagens mesmo da vida de Jesus, aonde ele diz que tomaria sobre si as nossas enfermidades e nos sararia dos nossos males. Por isso o ministério de Jesus, ele se sustenta nos profetas, não é que alguém nasceu lá e inventou que era o Messias, não. Os judeus, evidentemente, para tentar argumentar a favor da ideia de que Jesus não é o Messias, eles pegam essas passagens dos profetas, de salmos e tudo, e tentam, de todas as formas, enfiar ali alguns personagens da história bíblica, outros, em algumas situações, dizem que aquele é Israel, não é Jesus. Mas assim, a palavra é bem difícil de se enfiar Israel ali. Eu admiti que aquelas figuras messiânicas eram pessoas do tempo dos profetas. Isso só para não aceitar que Jesus é o Messias. Eu gosto sempre de dizer isso, irmãos, porque existe um Jesus Cristo que não é verdadeiro, que esse Jesus Cristo nós estamos habituados dentro do cristianismo. É o Jesus Deus, é o homem que foi transformado em Deus, ou Deus que desceu do céu e virou um homem. Esse Jesus, ele não tem nada a ver com o filho de Davi, ele não tem nada a ver com o Messias, com o filho de José, que é o filho de Davi, segundo a carne, a descendência dele. Então, nós precisamos separar essas coisas, principalmente quando a gente trata do pensamento dos judeus, do pensamento dos cristãos. Porque nós também, como povo de Deus, discordamos desse Jesus Deus, desse Deus que desceu do céu e virou carne. Isso não existe fundamentação, na verdade, nos escritos sagrados para dizer que Jesus se fez Deus. Ao contrário, muitas passagens ele diz que ele estava em comunhão com o Pai, que a doutrina era do Pai, que as obras eram do Pai. Por isso, ele não poderia ser acusado de dizer que ele era o próprio Deus. Os cristãos é que criaram esta ideia, que para nós é uma ideia equivocada. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele começou a ser visto logo depois do terceiro dia em vida, como se ele tivesse saído da morte para a vida. E isso verdadeiramente aconteceu.
A grande questão da ressurreição da carne se fundamenta no fato de que o corpo de Jesus desapareceu do túmulo. E daí nasceu-se a ideia de que Jesus teria ressuscitado corporalmente. E há algumas passagens obscuras, porque não são testificadas pelos outros evangelhos, também dão a entender este sentido. Há uma passagem em Lucas, por exemplo, em que o Senhor teria dito: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vede que tem. Então, se isso aconteceu, de duas uma, ou Jesus não teria morrido, teria tido uma morte aparente, ou teria morrido e voltado a viver carnalmente, ou teria mesmo havido uma ressurreição carnal. Como essas coisas não têm uma explicação inteligente, e a gente não pode compreender isso com a nossa inteligência, com o nosso bom senso, com a lógica das coisas de Deus, nós temos que considerar isso um dogma. Então a ressurreição da carne é para nós um dogma, e nós não vamos discutir dogmas, porque o dogma você pode acreditar sem precisar entender. A gente não quer partir para esse caminho, porque se nós podemos acreditar em coisas que a nossa inteligência não compreende, eu digo que podemos acreditar em qualquer coisa. Basta formularmos uma tese qualquer aí e dizer: olha, isso aqui é um fundamento que está na Escritura, pegar uma passagem qualquer aqui e dar um sentido a ela de crença e fundamos uma doutrina. Entre nós precisamos andar nesse caminho de inteligência. O que nos parecer obscuro, nós preferimos o caminho inteligente. Respeitamos aqueles que acreditam nos dogmas. Você quer acreditar no dogma, quer continuar acreditando na ressurreição da carne, não tem problema nenhum, pode seguir o caminho. Não temos a intenção de convencer ninguém que os dogmas são equivocados. Argumentos para isso não faltam. Não só nosso, mas de muitos estudiosos, sobre uma série de inconsistências que existem no Novo Testamento. Mas nós não vamos abordar isso. Para nós é melhor nós pegarmos as coisas que são verdadeiras, que são maioria dentro dos escritos, dos evangelhos, e permanecer com as coisas que nos parecem lógicas e sensatas, nos afastando daquilo que nos parece obscuro, sem entrar no mérito dessas questões, porque isso para nós é de pouca importância. O tempo, com certeza, mostrará onde está a verdade e onde está o engano. O apóstolo fala aqui de alguns testemunhos de irmãos que teria visto o Senhor vivo, para que não ficasse de maneira obscura essa ressurreição. Então, o Senhor venceu a morte. Se o corpo dele sumiu, por que sumiu? Por que não encontraram? Isso são questões ligadas à própria estrutura da história contada no Evangelho. Não há nenhuma passagem que diz que o corpo do Senhor subiu aos céus. Isso não existe nos Evangelhos. Tá bem? E para nós isso basta. O Senhor apareceu em espírito, como apareceu Moisés e Elias no monte da transfiguração. E outras aparições que existem nas Escrituras Sagradas desde o Velho Testamento. Nós temos o caso de Saul e Samuel, onde o espírito de Samuel, a alma de Samuel, foi chamada até Saul para conversar com ele. E que os teólogos cristãos dizem que era Satanás disfarçado e tal. Inventa toda uma história para não admitirem a comunicabilidade entre esses dois planos da vida. Só para isso, para não admitir. Porque se eles admitirem que a alma de Samuel subiu da região dos mortos para falar com Saul, aí pronto, a teologia inteira desmonta os seus frágeis pilares em que ela se assenta. Se admitirem a comunicabilidade. Ela existe lá em Jesus, quando Moisés vem conversar com ele. Moisés, Elias, vem conversar com ele. Diz que Elias não morreu, segundo esses teólogos. Nós achamos que ele morreu sim. Pode não ter morrido naquele momento, que aparentemente ele subiu aos céus. São passagens obscuras dos textos sagrados aonde se fundamenta a maioria dos dogmas. Os dogmas não se fundamentam em passagens inteligentes. Passagens claras das Escrituras não guardam espaço para o sujeito colocar um dogma ali. Mas a passagem obscura, o indivíduo coloca lá o dogma.
E aí nascem religiões, nasce uma série de coisas que mais enganam as pessoas do que esclarecem acerca de quem nós somos, o que estamos fazendo no mundo e para onde nós vamos depois da nossa passagem para a outra dimensão da vida. No versículo 6 nós vemos aqui a primeira passagem com essa expressão dormir, né? Já os que dormem também. Desta passagem nasceram aí doutrinas que ensinam que a alma fica dormindo até o dia do juízo. Claro que isso é uma bobagem desmedida, isso aqui não passa de um eufemismo. O que é eufemismo? Sempre foi usado uma palavra para esconder situações desagradáveis. Então, em vez de você dizer que uma pessoa morreu, você diz que ela foi para o céu. Ó, fulana, agora ela não está mais entre nós, ela foi para o céu. Para você não dizer assim, ó, a pessoa morreu. Então, era comum dizer, a pessoa adormeceu, em vez de dizer que o sujeito tinha morrido. Isso era muito comum, é comum em todas as culturas. Aí pegaram essa passagem aqui que o apóstolo falou de dormir, né? E desenvolveram uma doutrina em cima disso. Existem religiões que pregam isso, que a alma fica dormindo no túmulo até chegar o dia do juízo. Amém, acredite no que quiser. Não passa de dogma, não passa de coisa obscura, coisa que não tem inteligência nenhuma. Uma vez que as aparições são frequentes, depois da morte física. Haja visto essas citações que eu mesmo fiz aí a respeito de personagens do Velho Testamento e do Novo. Tem a passagem de Rico e Lázaro, que é uma parábola que mostra que a alma está viva, não está dormindo. Mas essas doutrinas estão por aí, alimentando religiões, colocando no coração dos crentes coisas que não são verdadeiras. Continua alimentando essas ideias. Mas Jesus disse uma coisa, irmãos, que eu penso que deve nos orientar. A planta que meu pai não plantou será arrancada. Então, na casa do Senhor tem muitas plantas que foi o diabo que plantou. Elas serão arrancadas. Tá bem? O juízo está chegando. Quando chegar o fim do mundo, as verdadeiras doutrinas vão se sobressair e as falsas vão desaparecer. Vamos dar sequência aqui. O apóstolo diz que ele era um abortivo. É como se ele fosse um estranho ou alguém que apareceu como apóstolo de uma hora para outra, semelhante a um aborto, que vem de maneira inesperada. Por isso ele diz assim, eu sou um abortivo, o menor dos apóstolos, ele diz aqui. Não foi instruído pelo Senhor quando o Senhor estava entre nós. O Senhor o chamou já em espírito. Por isso ele diz ser um abortivo, ter sido um dos menores, porque eu sou o menor dos apóstolos. Versículo 9, que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, se fazemos um bom trabalho para Deus, é Deus que está operando em nós. Esta comunhão, irmãos, é necessária. A gente não pode pensar que nós estamos trabalhando na casa do Senhor e que isso é um trabalho nosso, que nós vamos adquirir créditos com isso. Na verdade, há uma comunhão entre a alma que encontra com Deus. Uma comunhão verdadeira e real, e Deus passa a habitar naquela alma e a trabalhar através dela. É assim que funciona o mecanismo do próprio universo. É um Deus que vive em nós. E nós temos uma agradável, santa, abençoada, inteligente, profícua comunhão com este Deus. É o mecanismo do universo, funciona assim. Isso está perfeitamente fundamentado nos escritos sagrados, especialmente nos escritos do Novo Testamento. Então, ou seja eu, versículo 11, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? Havia entre os coríntios alguns irmãos que diziam que não havia ressurreição, olha só.
Poderia ser alguns discípulos dos saduceus. Os saduceus não acreditavam que havia ressurreição. Os saduceus não acreditavam em espíritos, em anjos. Os fariseus acreditavam nessas coisas. Veja como os saduceus estavam distantes. Possivelmente havia lá em Corinto algum discípulo deles. Ali, por isso o apóstolo está fazendo essa argumentação. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Então, tudo o que fazemos para Deus se fundamenta na ideia de que nós sobrevivemos depois da morte do corpo. Isso é ressurreição. Como o apóstolo Paulo desenvolve logo a seguir aqui, nós vamos ver na nossa próxima assembleia, ele desenvolve a ideia da existência do corpo espiritual, nós vamos para o outro lado de posse desse corpo. Não é que quando morrermos nós vamos receber um corpo do outro lado. Esse corpo já existe em nós. Numa maneira bem simplista, existe a alma ou o espírito, existe o corpo espiritual e existe o corpo físico. De uma maneira simplista, embora isso seja um pouco mais complexo. Mas para o nosso entendimento, para o entendimento básico, já está de bom tamanho. Quando morreu o nosso corpo, que é o vestido da alma, nós acordamos na eternidade de posse do nosso corpo espiritual. É com ele que nós somos conhecidos do outro lado, porque ele tem a mesma forma do corpo físico. Isso está perfeitamente fundamentado nas palavras de Paulo. A não ser que a gente distorça a palavra de Paulo para dar sentido na ideia de que a alma vai ficar dormindo no túmulo. Ou no limbo, aguardando o dia do juízo para o corpo sair da sepultura, essas coisas todas que é a teologia da igreja cristã, desde os tempos lá que nasceu a igreja. Teologia medieval, que nunca foi atualizada. Você acha mesmo que uma coisa que apareceu na Idade Média, da cabeça dos teólogos, não deveria ter sido atualizado já há muito tempo? Ah, irmãos, a igreja, ela queria queimar quem afirmasse que o mundo era redondo. As desculpas à ciência foi pedida há pouco tempo atrás. Pediram desculpas à ciência porque reconheceu a igreja, depois de tantos séculos, com tantos avanços da ciência, que eles estavam errados, que queriam matar os cientistas. Então, a igreja é uma instituição que mostra a ignorância sua em relação a todas as coisas. Agora que a gente tem um papo aí mais liberal, né? Até liberal demais, mas tá bom, é melhor um liberal demais do que um liberal de menos. Pelo menos ele acredita no Big Bang, né? Que o universo foi criado por Deus a partir do princípio da própria ciência. Já é alguma coisa considerável. Tomara que eles ponham isso na sua teologia. Se é que a igreja vai sobreviver muito tempo, parece que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos e aí tudo será modificado. Então, irmãos, nós pregamos a nossa palavra, anunciamos coisas, trabalhamos para o Senhor só por causa da ideia de que existe vida depois da morte. Se não existe vida depois da morte, a nossa pregação não serve para nada. Para nada. É interessante que entre os judeus esse pensamento não se desenvolveu. Porque eles não aceitaram Jesus. Aliás, duas pedras no sapato deles é Jesus e Paulo. Porque a palavra de Jesus e a palavra de Paulo soavam no ouvido dos judeus como uma reforma do judaísmo. O judaísmo nunca quis se reformar. Ele achava que não era necessário. Que não era necessário reformar os seus fundamentos. E o que acontece? A Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que são as escrituras dos judeus, da onde eles tiram os seus mandamentos e regras, ela tem muito pouca coisa relacionada com vida eterna. Então os judeus, eles vivem mais pensando na vida material do que na vida com Deus, do que na vida eterna. Não tem muita diferença dos católicos, em termos da maneira como eles veem a vida. Não tem muita diferença. Aliás, católicos, evangélicos, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, ter conforto, ter bens, viver bem, educar seus filhos para serem vitoriosos nas coisas dessa vida. Qual que é a diferença? Judeu, evangélico e católico faz a mesma coisa, irmãos. Eles pensam do mesmo jeito. E por que pensam do mesmo jeito? Porque falta o conhecimento da eternidade. Da eternidade. De quem nós somos. Nós somos almas eternas. Nós somos gerados por Deus quando o universo foi criado.
E nisso se fundamenta o quê? O conhecimento das coisas verdadeiras. Quando a alma passa a ser eterna, tudo muda de figura. Já não vivemos uma só vida, vivemos sucessivamente, acompanhando a história do próprio mundo, acompanhando o mover do próprio universo. Isso muda tudo. Agora, se a gente tem mesmo só uma vida medíocre como essa vida, injusta, porque, irmãos, é muito insensível aquele que passa pela vida e não percebe o sofrimento alheio. Dá licença, tem um mundo de gente morrendo de fome. Tem muitas pessoas passando por injustiça de toda a ordem. A gente, no conforto da nossa vida, a gente não vê essas coisas. Nós queremos continuar sonhando aí as ilusões que a grande Babilônia nos oferece. Não percebemos nada. Não percebemos o animal abandonado, não percebemos a planta passando sede, não percebemos nada. Um filho nosso que está com problema, daí a pouco o filho nosso enfia em droga. Ele fala, mas por que entrou na droga? Porque você não cuidou do teu filho direito, corretamente, conforme os ensinamentos de Deus. Damos ouvidos ao mundo e não damos ouvido a Deus. Da onde vem isso? Da doutrina da igreja, da doutrina do mundo. Nisso, judeus, católicos e evangélicos estão no mesmo barco. Nós podemos separar dentro do judaísmo os rabinos, o judaísmo rabínico que eles falam, que são os sábios, que vão lá, estudam, vê consequências, os cabalistas, tal, que falam sobre vida eterna, sobre elevação espiritual, sobrevivência depois da morte, mas isso é doutrina oculta. Isso não é de aceitação pública, não. Todos aqueles que falaram a respeito de uma doutrina oculta, de ensinamentos sobre a vida eterna, sobre a sobrevivência da alma depois desse lugar, foram condenados pela Igreja Católica ao longo da história, como hereges. E as suas doutrinas são consideradas heresias até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E pior que quando você examina essas heresias, você encontra muitas verdades lá dentro, que foram lançadas para fora da igreja. Por quê? Porque contrariavam este espírito de que nós estamos aqui para gozar. Eu vinha vindo agora a caminho da igreja, pensando aqui comigo, no meu carro, dirigindo e pensando, os homens gostam tanto da vida, gostam de viver, gostam de comer, de passear, se divertir e tudo mais. Vão morrer. Chega um homem de Deus, diz, olha, você pode ter muitas vidas. Ah, não, isso é coisa do diabo. Mas, ô criatura, você gosta tanto da vida, como é que depois que eu digo para você que Deus quer te dar muitas vidas para você viver e desfrutar da grande obra dele, e você acha que isso é uma coisa do demônio? O homem prefere acreditar que isso é uma coisa do diabo. Diabo é a ignorância dessa gente, não é, irmãos? Não é mesmo? Diabo é a ignorância dessa gente. Diabo é a indiferença, a preguiça dessa gente. Diabo é essas doutrinas falsas que foram criadas dentro do cristianismo. Isso, Deus vai arrancar essas doutrinas. O fim do mundo está aí, Deus vai arrancar as plantas que não foram plantadas pelo nosso Pai Celestial. Aliás, não são palavras minhas, não são palavras do próprio Senhor, do próprio Jesus. Ao se referir o quê? A falsa religião. E Jesus estava falando de algum estranho? Não, ele estava falando dos sacerdotes, dos fariseus, dos religiosos. Ele não estava falando de pessoas estranhas. Ele disse, meu Pai vai arrancar essas plantas. Elas estão aqui até hoje. Elas estão aqui até hoje, infelizmente. Então, se Cristo não ressuscitou, versículo 14, a nossa fé é vã. É vã a nossa pregação. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, quer dizer, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Olha, irmãos, vê aqui que ele faz uma associação aqui da ideia, veja só. Se os mortos não têm vida depois da morte, também Cristo não ressuscitou. É o que está escrito no versículo 16, olha aí. Confere aí os irmãos comigo.
Versículo 16, se os mortos não ressuscitam, não é ressuscitarão, ele está falando no presente. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E também aqueles que morreram estão perdidos. Então, é impossível sustentar a ideia de que a alma fica dormindo depois da morte física até o juízo. É impossível. Está escrito aqui. Ele usa a ressurreição dos mortos para testificar a ressurreição de Cristo. Ele diz, se eles não vivem, então Cristo não viveu também. É isso que ele está dizendo, irmãos. Não há como sustentar a ideia de que a alma fica dormindo. Daí ele vem no versículo 19 aqui, é uma passagem que acaba com a conversa mole que existe dentro das igrejas. Acaba com essa história de que a vida é a experiência que Deus deu, só tem isso aqui e tal. Olha o que ele diz aí. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tá entendido, irmão? Tá entendido? Ainda que eu procure prosperidade em Deus, isso é dessa vida. Você que procura prosperidade em Deus, quer ter dinheiro, quer ter bens, quer ter não sei o quê, procura algo mais. Senão, quando você morrer, você vai para o inferno. Mesmo estando dentro da igreja. Preste atenção. As riquezas são do diabo, são do mundo. Ou não? A palavra de Jesus que diz assim, não podeis servir a Deus e as riquezas, serve para quê? Para quê, meu amigo? Isso é engano, irmãos. Mas vamos dizer que você necessita de bens, que você acha que você tem que trabalhar, ser vitorioso, ser isso e aquilo. Amém. Dá para passar. Mas, por favor, quer procurar alguma coisa a mais? Procura alguma coisa a mais. Porque o apóstolo Paulo disse, se nós esperamos em Cristo somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Homens miseráveis, quando morrem, eles não vão para cima, eles vão para baixo. Eles vão para a escuridão. Mas, de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Quer dizer, primícia, aquele que está à frente, primeiro, o mais precioso. Aquilo que tem de mais precioso. Foi feito as primícias dos que já morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, preste atenção aí, quer dizer, quem foi o homem que trouxe a morte para o mundo? Adão, não é? Ele não representa o pecado? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por outro. Se a morte veio por um homem que pecou, a ressurreição e a vida eterna vem por um homem que creu, que obedeceu ao Senhor. Nós podemos afirmar com certeza, irmãos, que a vida veio por meio daquele que creu. Porque ele creu em Deus e por isso ele se entregou ao sacrifício. Ele tinha certeza de que ele sairia da morte para a vida porque ele creu no Senhor. Amém. E Paulo desenvolve aqui o pensamento. Assim como a morte, versículo 21, veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, primeiro é ele, depois os que já ressurgiram na eternidade. Para que não haja uma desordem. Não, todo mundo agora é igual a Cristo. Não é isso. Ele é o primeiro. Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus, irmãos, é o primogênito. Não devemos confundi-lo com o unigênito. O unigênito é o verbo de Deus, é outra coisa. Jesus é o primogênito. O primogênito é o primeiro irmão entre uma grande família. É o mais velho.
Jesus é o mais velho, é o pastor do nosso povo. Ele faz isso há muito tempo atrás. Ele cuida do povo desde o começo da história. Isso não vai desqualificar a Escritura. Isso não vai desqualificar os profetas. Nós sabemos perfeitamente que todas aquelas referências a Deus existentes no Velho Testamento, na verdade, fala do Espírito e fala de anjos que ali falavam em nome de Deus. Nós sabemos disso, irmãos. As Escrituras testificam tais coisas. As pessoas querem que Deus venha pessoalmente falar com eles. Deus fala com todos, mas no nosso coração. Porque temos um laço indissolúvel com Deus. Todas as almas, mesmo os seres mais desprezíveis criados por Deus, todos eles têm uma ligação com o Pai eterno. E que no tempo devido deixarão de ser desprezíveis para encontrar a sua luz. Todos serão salvos, irmãos. Todos. Não existe condenação eterna, inferno eterno. Não há nada eterno, só existe Deus. Ele é a eternidade. Só isso, o resto tudo é coisa em transformação constante. Essas palavras foram mal traduzidas. A palavra eternidade foi mal traduzida. Na língua original, uma mesma palavra serve para duas coisas. Só você falando naquela língua que você entende o sentido que a pessoa está falando. Irmãos, a coisa é delicada demais. Mas precisamos usar a nossa inteligência para compreendermos que eterno só o nosso Pai. Nele não há qualquer tipo de variação. O inferno vai ser destruído no tempo devido, segundo as Escrituras. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois, olha o versículo 24, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Irmãos, olha aqui. Eu tenho dito aos irmãos que eu acredito que Jesus ele é como um pastor mesmo, a quem foi dado a condição de Messias, para que ele pudesse transformar a terra da condição de mundo selvagem, semi-civilizado, à condição de mundo em reconstrução, ou mundo civilizado. E que quando a população do planeta atingir um estado de maturidade, Jesus vai entregar esse reino ao próprio Deus. Pelo menos é o que a gente entende nos profetas e nos escritos do Novo Testamento. Não me parece que Jesus, ou o Messias, esperado lá pelos judeus, eles acreditam que seria um outro, ele virá e sentará num trono e ficará dando ordens para o mundo. Não me parece essa a ideia do reino messiânico. Começa pelo fato de que o pacto é feito com a família de Davi, com a casa de Davi. E o Senhor disse: a sua família, a sua descendência reinará para sempre. Então, no meio do povo de Deus, eles escolhem um grupo de almas que é a casa de Davi, que é a casa de Jesus, para que esse grupo esteja à frente do governo do mundo, do governo do povo. O reino messiânico se caracteriza por um governo de natureza teocrática, onde a vontade de Deus é colocada em todos os corações. Isso significa que quando o mundo atingir a sua maturidade, quando ele se encher do conhecimento do Senhor, não haverá razão nenhuma, irmãos, para que Jesus precise ficar tomando conta do povo. Porque o povo já vai atingir um estado de maturidade. Porque todas as coisas estão em constante progresso. Chegará um dia em que os corações estarão todos iluminados pela luz divina, pela luz de Deus. E assim o mundo saberá se conduzir nos caminhos do Senhor, sem que precise haver um pastor. Aqui na palavra do apóstolo Paulo, isso parece claro. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império do mal e a potestade e força que existe na terra,
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele reine até. Quer dizer, o reino vai até um ponto e para. O reino dele. Depois ele entrega o próprio povo a Deus. E ele diz, eu e meu Pai viremos morar no meio de vocês, no coração de vocês, entre vocês. Como eu quero entender, porque é uma moradinha espírito. Não é que vai haver um lugar que Deus vai vir morar com seu filho lá dentro. Você vai lá conversar com ele, pede uma audiência e tal. Não é isso, irmãos. Tá bem? Temos que entender as coisas um pouco mais de forma elevada, né? É uma comunhão que o Espírito do Senhor terá com todos nós. O Pai e o Filho virá morar no meio de nós, sem que precise haver um Messias guiando o mundo, como imaginam os judeus. Os evangélicos já não digo nada porque eles querem acabar com o mundo em fogo. Já não vai nem sobrar mundo para o reino do Messias acontecer, não é verdade? Eles querem pôr fogo no mundo de todo jeito, mas os judeus acreditam que o Messias vai mesmo reinar de um templo que vai ser construído em Jerusalém. Eu acredito mesmo que o Estado de Israel vai ser a capital do mundo. Se não for, não tem problema nenhum, não faz diferença. Se for no Brasil, se for na África, se for na Europa, diferença nenhuma faz, irmãos. Desde que o povo todo esteja reunido, para que no mesmo espírito, numa mesma base e diretriz, este povo possa construir o futuro da civilização, do mundo. O mundo tem que seguir seu processo de evolução, entre aspas, né? Porque não se trata apenas de coisas materiais. Isso nós temos que considerar o Espírito de Deus e o plano que Deus tem para este mundo. É assim que a gente tem que enxergar a obra de Deus. As palavras de Paulo me parecem claras. Né? Ele vai reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Qual é o último inimigo que ele vai eliminar? A morte. Mas que morte que ele está falando? Isso é uma confusão danada nesse meio evangélico, irmãos. O povo acha que o sujeito vai viver na terra e não vai morrer mais. Teria que contrariar as leis naturais. Pode ser possível uma coisa dessa? Pode. Deus é Deus. Eles falam isso, né? Mas Deus contraria a lei dele, as leis naturais, para poder atender à fé dos evangélicos que acreditam nisso? Existe um segmento dos evangélicos que acha que o paraíso vai ser na terra. Eles também não se entendem entre eles, não, é uma coisa confusa. Tem igreja evangélica de todo tipo. Mas tem um pessoal que acredita que o paraíso é aqui na terra. E que eles não vão morrer nunca mais. Vão passar a eternidade comendo frutinha e tal, conversando no jardim, borboletinha voando e tal, aquelas coisas que é uma historinha para criancinha desse tamanhozinho assim, ó. O pessoal acredita. Amém, está tudo certo. Fazem o trabalho deles, batem nas portas, anuncia Deus, anuncia a Escritura, está tudo bem. Mas estas coisas serão superadas, na verdade, por um outro espírito de esclarecimento, de verdade. Claro que o homem continuará nascendo e morrendo naturalmente, como todas as coisas. O Senhor não vai vir aqui frear a lei natural, ó, vai parar agora o universo, para tudo aí, aqui nesse mundo da terra, tudo que é vivo continuará vivo para sempre, não vai morrer mais. A lei natural vai ser barrada para que a fé de alguns possa se cumprir. Que tal a gente pensar que tudo é a lei natural? Penso que é mais lógico, mais inteligente. A morte que vai ser aniquilada é a morte provocada pelo pecado. Essa é a morte teológica de que o apóstolo Paulo fala todo instante na Escritura. Ele diz aqui para frente que ele morre todos os dias. Como é que ele pode morrer todos os dias e viver? Ué, só pode estar falando da morte espiritual. Não está falando da morte física, não, irmãos. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Olha só, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, exceto aquele que deu a ele essa autoridade, que é Deus. É o que está escrito aí, presta atenção. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Está claro aqui que o Filho vai entregar o reino ao Pai. E Deus será tudo em todos nós. É isso que está escrito aqui, irmãos. A não ser que a gente faça uma manobra aqui para entender uma outra coisa. Quer fazer, faça. Mas a planta que o Pai não plantou será arrancada.
E todas as doutrinas tiradas de dentro dessa escritura, que foram produto da distorção do sentido das escrituras para atender essa teologia que nasceu lá atrás, no seio da igreja, tudo isso será arrancado, com certeza. Não se sustentará mais. Porque no mundo novo não haverá mentira. O diabo não vai existir mais. Você acha mesmo que o diabo não está dentro da igreja? Claro que ele está. É aqui que há confusão com ele. Lá fora nós sabemos o que ele faz, mas dentro da igreja não. Ele distorce os ensinamentos do Senhor. Essa guerra entre Deus e o inimigo está em toda a Escritura, especialmente no Novo Testamento e na história da igreja. De outra maneira, versículo 29, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que ele fala aí, todo dia eu morro. Todo dia nós pecamos em pensamento, não é verdade? Ou não? Gente, não é verdade que todo dia nós precisamos dessa ressurreição, desse resgate? É diário. Todo dia oramos, todo dia clamamos ao Senhor. Ó Senhor, estamos acabados. Ó Senhor, estamos sem fé, estamos com medo, estamos com temor. O Senhor vem nos resgatar. É isso que o apóstolo diz aqui, com toda clareza. Ninguém explicou até hoje por que ele fala dessa história de batismo pelos mortos. Havia seitas naquela época que batizavam em nome dos que haviam já morrido. Não se sabe que seitas eram essas, mas o apóstolo utiliza desse argumento. Ele diz, então, se os mortos não estão vivos, por que essas pessoas batizam em nome dos mortos? Eles faziam isso. Sabe quem é que faz isso nos nossos dias? Os mormons. Os mormons fazem isso nos nossos dias. Eles batizam as pessoas em nome dos antepassados. Consideram os antepassados. Fazem reuniões sabendo que os antepassados estão vivos ali em volta deles. Eles fazem isso. Então, essas ideias e pensamentos continuam ainda presentes no nosso dia, mostrando que aquela realidade ela está aqui entre nós, mas que é preciso, nos dias atuais, com todo o conhecimento científico que nós temos, com o desenvolvimento do pensamento filosófico, da lógica, do raciocínio, da moralidade, nós temos melhores condições hoje para a gente trabalhar esses pensamentos e enxergar com mais inteligência a grandiosa obra do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, os irmãos aqui reunidos, as comunidades irmãs, a todos aqueles que nos recebem a palavra nesse instante, que nós sejamos agraciados com novas oportunidades de examinarmos os textos sagrados e tratar de temas tão interessantes e oportunos para o nosso crescimento como almas eternas que somos. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações para sempre. Amém.